A Vida Perfeita Não Existe é um livro em que a gente tem uma conversa muito franca, muito honesta e muito direta sobre as dores que a gente não gosta de tocar e os sentimentos que a gente chama de sombrios, obscuros, os sentimentos brutos, que a gente não gosta nem de pensar. Eu tô falando de inveja, vergonha, culpa, ressentimento, sensação de fracasso e inadequação. Dores que a gente não gosta de olhar e que exatamente por esse motivo são as dores que a gente precisa aprender a tocar. Depois que eu lancei o meu primeiro livro, Fazendo as Pazes com o Corpo, em que eu falava sobre o sofrimento com o corpo e com a alimentação, e comecei a receber os relatos das mulheres em profundo sofrimento com a imagem corporal e com a relação com a comida, eu comecei a estudar e investigar o que essa dor queria dizer, o que esse ódio ao corpo e essa relação doentia com a alimentação estavam querendo dizer. E eu descobri que o ódio ao corpo é um ódio voltado a si mesma, é um ódio que fala de vergonha, de inveja, de ressentimento, de necessidade de autopunição, de culpa. É um emaranhado de dores que muitas vezes a pessoa só sabe materializar machucando e odiando o próprio corpo em uma relação doentia com a alimentação. Então esse segundo livro eu pude expandir essa questão da dor com a imagem corporal e com o corpo, porque o corpo ele é depositário de uma dor maior, uma dor que fala de muitos sentimentos, de todos esses sentimentos e do sentimento de inadequação, de fracasso, de insuficiência. E aí você me pergunta, mas por que você escreveu um livro para falar de sofrimento e de dores que a gente não gosta de falar? Porque é exatamente sobre o que a gente mais tem vergonha de tocar que a gente precisa falar, que a gente precisa trazer luz, que a gente precisa aprender a lidar de alguma forma. É um livro que vai doer? Vai. Você vai sentir raiva de mim? Provavelmente várias vezes. Você vai sentir vontade de parar de ler? Penso que sim. Mas depois, sem saber direito o motivo, você vai pegar o livro de novo e vai devorar, porque na verdade nós somos muito mais parecidas do que a gente pensa nas nossas dores, nos nossos desejos, nas nossas questões. A Vida Perfeita Não Existe é uma jornada para mostrar para você que a busca cega e enlouquecida por uma vida perfeita, por uma felicidade idealizada, por um corpo perfeito, por um casamento perfeito, um sucesso profissional perfeito, nos escraviza, nos torna cada vez mais infelizes, com a sensação de frustração e inadequação cada vez maior. A gente vive tão em busca da vida idealizada, da vida plena, de ser plenamente feliz, de ter uma vida perfeita. A gente pensa, nossa, eu vou ser feliz o dia que eu tiver isso, isso e aquilo, em que eu não tiver sofrimentos, em que eu não tiver que lidar com os meus vazios. Esse livro é para mostrar para você que esse dia não chega, porque não existe nenhum momento da nossa vida em que a gente não vai ter vazios, que a gente não vai ter desejos, em que a gente não vai precisar lidar com dor, frustração, fracasso, vergonha, culpa, inveja e muitos outros sentimentos que a gente não gosta de lidar. No capítulo 13 eu falo sobre o que eu chamo de perpétua sensação de insuficiência. É uma sensação que mistura vergonha, culpa, vazio, inadequação, necessidade de punição, sentimento de inferioridade. É um emaranhado de dores que acabam tomando a nossa vida e nos impedem muitas vezes de criar coisas, de desfrutar dos prazeres, de perceber como a nossa vida tem várias coisas boas e como nós temos muitas capacidades que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E esse capítulo nasceu exatamente por causa das mensagens que vocês me mandam, que as leitoras, que as pessoas que acompanham os meus vídeos no meu canal no YouTube mandam. As frases que eu mais lia eram: me sinto um fracasso, me sinto inadequada, me sinto sempre inferior, tenho vergonha do meu corpo, tenho vergonha da minha vida, tenho vergonha de ser quem sou. Eu comecei a me questionar, será mesmo que nós somos todas inadequadas, todas insuficientes, todas burras, nunca alcançamos nada? Será que todas realmente não temos valor? E a resposta é claro que não. Só que a gente desenvolveu um jeito muito doloroso de viver, que eu chamo de modo odioso de viver, que é quando a gente estabelece a nossa forma de viver baseada na comparação, no julgamento, na inveja, na vergonha e na desvalorização de si mesma. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar nesse livro. Eu começo essa jornada falando sobre o sentimento que eu penso que é um dos mais dolorosos da gente admitir que sente e da gente entrar em contato, que é a inveja. Nós temos muita vergonha de dizer que sentimos inveja, mas a verdade é que quase todas as pessoas vão experimentar a inveja em algum momento da vida, em alguma medida ou várias
várias vezes, consciente ou inconsciente, porque eu falo muito disso no primeiro capítulo. Às vezes existe um sentimento de inveja inconsciente que nos destrói e a gente nem percebe que ele está aí. Ele é muito doloroso, porque a gente baseia a nossa vida sempre invejando o que o outro tem, impossibilitadas de olhar para o que a gente tem e de desfrutar com gratidão de tudo que a gente já alcançou na vida. Só que muitas vezes a gente não percebe, pelo simples fato de que não queremos admitir que estamos experimentando a inveja. Então eu coloco vários exemplos de como eu me percebi invejosa em vários momentos da minha vida e como lidar com isso, como perceber que no momento que a gente relaxa e admite, ok, essa sensação que eu tô sentindo é inveja, um pouco dessa dor começa a se desfazer. É um alívio quando você pode admitir para você mesma, estou sentindo inveja. Mas por que eu tô sentindo inveja? O que essa inveja quer me ensinar? O que eu posso aprender com esse sentimento? Todos os sentimentos dolorosos e ditos sombrios que a gente sente estão aqui por alguma razão. Estão aqui para nos ensinar algo. E a inveja também, ela está aqui para nos mostrar o que nós mais desejamos, o que nós mais procuramos na vida do outro. A gente só inveja aquilo que a gente não tem e por algum motivo, por uma agressividade nossa, por uma violência, por uma maldade que também está dentro de nós e a gente não gosta de olhar, a gente deseja que o outro não tenha, já que eu não tenho. E como é doloroso se deparar com esse sentimento, como é doloroso pensar, mas eu sinto isso, eu não quero sentir isso. Mas muitas vezes a gente sente sim. E admitir que sentimos e poder olhar para isso com um pouco de autocompaixão ajuda a transformar a nossa vida. A vergonha é outro aspecto que tem um poder muito destrutivo na nossa vida. A vergonha corrói as nossas vidas. Faz com que a gente tenha uma vida medíocre, de tanto medo do que os outros vão pensar, de como os outros vão me avaliar, de como o outro vai dizer que eu deveria ser ou não. Eu fiz uma grande pesquisa em mais de 13.000 depoimentos que as leitoras me mandaram sobre o que as pessoas sentem vergonha, do que as mulheres e homens se envergonham. E a gente sente vergonha de inúmeras coisas, da nossa aparência, da nossa capacidade intelectual, do nosso papel como esposas, como mães, o nosso papel profissional. As pessoas sentem vergonha do sotaque, do grau de instrução. Às vezes as pessoas sentem vergonha até de ter uma doença. Nós nos envergonhamos por coisas que foram ditas, por coisas que a gente acha que deveria ter feito. A vergonha, ela também tem uma relação muito próxima com a culpa. Nesse livro eu traço um panorama da ligação da inveja com a vergonha, com a culpa, com a necessidade de autopunição e com o ressentimento. E como todas essas dores nos paralisam, nos corroem e nos impedem de ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, uma vida sendo confortável, sendo quem você é. Quando a gente vive emaranhada em todas essas dores, a gente passa a sentir vergonha de quem somos. Essa busca pela perfeição, por uma vida perfeita, por ser perfeita, nos adoece. E ser perfeito significa estar pronto, acabado, fechado, definitivo. E enquanto nós estivermos vivas, nós estaremos inacabadas, nós estaremos em construção, a gente estará em modificação, buscando algo, lidando com os nossos desejos, com os nossos vazios, com os nossos sonhos, com os nossos fracassos. Nós nunca seremos perfeitas, exatamente porque a perfeição significa que acabou, que fechou, que está pronto. E enquanto nós estivermos vivas, nós nunca estaremos prontas. Esse é o meu convite com esse livro, para a gente se conectar com o lado da gente que quer se cuidar com mais carinho, com mais respeito, com mais autocompaixão e com autoaceitação. Que isso é parte da nossa condição humana. Não há como passar pela nossa vida sem experimentar esses sentimentos várias vezes ao longo da nossa jornada. Então, o modo respeitoso de viver é uma forma da gente conseguir olhar para todas as nossas dores, para todos os problemas que a gente entende que precisa resolver, as deficiências que a gente gostaria de melhorar, o nosso lado obscuro que a gente não gostaria de ter, e perceber que a gente pode acolher isso com carinho, com bondade e com responsabilidade, para saber o que a gente precisa mudar e o que a gente não tem controle, o que a gente não consegue mudar. Muitas coisas na nossa vida a gente não controla e talvez a gente não vai ser capaz de mudar, mas a gente pode acolher com carinho e com respeito a nossa imperfeição, a nossa condição humana. Você jamais será perfeita, você jamais estará completa, você jamais estará plena e sem vazios. Ninguém é feliz o tempo todo, não existe vida perfeita.
Essa é a mensagem que eu quero passar para você nesse livro, com a possibilidade de você acolher toda a sua imperfeição com carinho, com coragem, com força e com responsabilidade.